a gente acabou de ler um capítulo 12 de Mateus e uns versículos. E aqui, né, pastor, é muito interessante. Aqui uma conversa que Jesus está tendo. Por quê? Porque a Escritura nos diz que trouxeram uma pessoa que estava endemoniada até Jesus Cristo. E a partir desse momento que Jesus cura essa pessoa, liberta essa pessoa, os fariseus começam a falar para Jesus que ele está expulsando por Beelzebul. Olha só que palavra que jogaram em cima do nosso querido Jesus Cristo. Quer dizer, Beelzebul, o príncipe do diabo, o rei das moscas. Então Jesus ele não autorizou eles falar aquilo para eles. Então Jesus começa a fazer esse discurso. E Jesus fala aqui para nós, ao nosso tema, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ô, Flávio, eu já vou começar a te falar. A blasfêmia contra o Espírito Santo, o que significa blasfêmia? Né? No dicionário é injuriar, caluniar, vituperar, difamar ou falar mal. A blasfêmia ao nome de Deus era pecado imperdoável no Velho Testamento. E também no Novo Testamento que Jesus disse. Então, já dá para fazer a primeira pergunta para o nosso convidado Flávio. Por que você acha, por que Jesus ele chegou a esse ponto de falar desse jeito com aquelas pessoas que estavam ali naquele momento? Bom, como todo texto, né, nós precisamos aí entender do seu contexto. O irmão já citou que era também condenado no Antigo Testamento. Isso porque Deus deu prova de si mesmo, né? Deus se manifestou de várias maneiras, de diversos modos, como o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 1. Então o nosso Deus não é um Deus que não se deixa conhecer, vamos dizer assim. Ele se revelou na história, se revelou por meio da palavra e se revela na sua criação. A criação também manifesta a glória e o poder do nosso Criador. Então, tendo Deus chamado o seu povo, como ele fez, resgatado o seu povo, quando chega lá em Levítico, ele orienta o seu povo, né, que ele trouxe o seu povo, atraiu o seu povo para si, e desse modo, aquele povo que negasse as obras de Deus, que negasse aquilo que Deus fez, estaria cometendo sim uma blasfêmia, visto que Deus deu prova de si mesmo e que esse povo teve conhecimento consciente de Deus. A mesma coisa acontece no Novo Testamento, quando chega essa ocasião. Para a gente entender essa passagem especificamente, eu recomendaria aos leitores lerem Mateus desde o primeiro capítulo. Porque quando nós chegamos ali no capítulo 4, a partir do versículo 17, que é quando Mateus começa a registrar o início do ministério de Jesus, quando Jesus começa a pregar e a ensinar, Jesus começa a fazer o quê? Dar prova, dar testemunho de si mesmo a partir do versículo 17 do capítulo 4. Então esses dois capítulos, 4 e 5 de Mateus, aliás, pode pegar 4, 5, 6 e 7, porque aí começa o Sermão do Monte a partir do capítulo 5, Jesus começa a pregar, a ensinar, a dar testemunho de que ele era o Messias. Ele é o Messias que era prometido. A partir do capítulo 8, o capítulo 8 e o capítulo 9 de Mateus, os irmãos podem olhar aí na Bíblia, né? Os irmãos vão perceber que Mateus registra vários milagres. Jesus cura paralítico, Jesus cura enfermo, Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus começa a realizar vários milagres. Então Jesus dá testemunho e Jesus faz milagres, realiza milagres. Aquelas pessoas estavam vendo aquilo. Aquelas pessoas estavam presenciando aquilo. Aquelas pessoas estavam experienciando aquilo. Estavam tendo experiências verdadeiras diante dos olhos. Estavam ouvindo. E ainda assim estavam rejeitando. E ainda assim estavam negando. O que de outro modo é impossível negar. Então é por isso que Jesus vai falar de uma forma tão severa com eles. Porque eles também falam algo muito duro, porque eles atribuem a obra que Jesus estava realizando a Satanás, né? A Beelzebul. Então, era um pecado imperdoável, justamente porque Jesus já vinha demonstrando tudo no contexto, né?
seu testemunho, suas obras, e aquele povo ainda assim conscientemente estava negando a Cristo.